Beleza? Bora trabalhar, né? Porque por enquanto a gente tá só se divertindo aqui. Vamos compartilhar aqui a tela. Espero que hoje a rede esteja melhor, né? Acho que foi segunda-feira que a gente tava aqui, tava dando um delay absurdo, né? Hoje, como é renda fixa, eu preciso da luzinha para escrever. Muito bem, nossa primeira questão, ela diz respeito a títulos com ágio e títulos sem ágio, né? E esses títulos que vocês estão vendo aí, eles são muito comuns no mercado americano. No mercado brasileiro também, mas nem tanto. O mercado americano tem muito. Então, tem algumas nomenclaturas que vocês precisam conhecer bem. Taxa de cupom e current yield são duas dessas nomenclaturas, tá? Como é que calcula a taxa de cupom e current yield? Isso tem lá no formulário da prova, tá? Mas você precisa saber quando bater o olho no formulário que está se referindo àquilo, tá? Então, olha só, o que é a taxa de cupom? Espera aí. O que é a taxa de cupom? A taxa de cupom vai ser o valor do cupom, né? Cupom, tá certo? Dividido pelo preço de emissão do título. Preço de emissão, tá certo? E faz bastante sentido, porque aí pensa o seguinte: imagina um título que ele tem valor de face, né, de R$ 1.000, tá certo? E ele paga um cupom de R$ 100 por ano. Qual que é a taxa de cupom? 10% ao ano. O carecão, e o que quer dizer essa taxa de cupom de 10% ao ano? É o seguinte, você vai receber a cada ano, ano 1, ano 2, tá certo? Ano 3, você vai receber a cada ano esse valor de R$ 100. Então, você tem pagamentos intermediários, nesse caso, anuais. E lá no dia do vencimento, você recebe os R$ 1.000 do valor de face do título, tá certo? Então, é assim que funciona um título de renda fixa com cupons intermediários. Aí, se você comprar esse título no par, você vai pagar R$ 1.000 nele. No par quer dizer que está exatamente para você ganhar 10% ao ano. Então, o seu current yield está igual à taxa do cupom. O seu current yield, ele é o quê? O seu current yield vai ser o valor de cupom, né? Igualzinho esse aqui, tá? Só que embaixo, em vez de ser o preço de emissão, vai ser o preço de mercado, tá certo? O preço de mercado. Então, se lá no mercado o título tiver negociado a R$ 1.000 e o cupom dele for 100, isso quer dizer que o current yield está 10% ao ano. Current yield está igual ao cupom yield e, portanto, o título está sendo negociado no par. Beleza? Muito bom. Agora pensa comigo. Alguma coisa pode ser negociada com ágio ou com deságio. Quando algo é negociado com ágio, quer dizer que está mais caro. Você comprou alguma coisa com ágio, né? Então, eu lembro, né, quando determinados veículos, quando a Toyota começou a vender aqui no Brasil, a Honda, você queria comprar, sei lá, um Honda Fit, você queria comprar um Civic, aí você pagava ágio no carro, você pagava mais caro do que o preço de tabela. Então, tudo que você compra mais caro do que o normal, do que o preço de tabela, tem ágio, tá certo? Lembra de agiota, né? A agiota joga tudo lá em cima, tá certo? As taxas e tal. E deságio é o contrário, você paga mais barato. Legal? Então a gente precisa lembrar disso. Algo que está com ágio está mais caro. Se você compra um título mais caro, a taxa que você consegue, né, ela é menor do que a taxa de emissão, tá certo? Então lembra só, a taxa de cupom tem a ver com emissão, a 10%. Se você em determinado momento quer comprar esse título e ele está negociado, sei lá, a 1.200, quando eu dividir 100 por 1.200, eu vou conseguir uma taxa inferior a 10%. Tá certo? Por quê? Porque ele está mais caro, eu estou pagando mais caro, vou ter uma remuneração mais baixa. Por isso que, quando eu compro com ágio, o meu current yield, a taxa atual, né? Current yield é taxa atual, ela vai estar mais baixa
do que a taxa de cupom, que é a taxa de emissão, tá certo? Então, sempre lembrar disso. Quando tiver com ágio, o current yield, taxa atual, né? Current yield, taxa atual, mais baixa que a taxa de cupom, tá certo? E nesse caso aqui, acho que tem que ser a alternativa B, né? É o único caso que o current yield está menor que a taxa de cupom, tá certo? Então você marca a alternativa B. Beleza? Lembraram? Entenderam isso aqui? Lembra sempre disso. Taxa de cupom tem a ver com a taxa de emissão do título. Current yield é como é que está no momento, tá certo? E tem uma outra que se chama Yield to Maturity, né? Que é um nome muito bonitinho, mas que quer dizer uma que vocês já conhecem, é TIR. Yield to Maturity é a mesma coisa que TIR, tá certo? Então não esquenta a cabeça quando você vir Yield to Maturity, entenda que é para calcular a TIR, tá certo? Muito bom. Vamos lá. Questão número 2. Após o período, se tiver dúvida, ó, enfia o dedão aí no microfone, pode entrar falando, pode levantar a mão, tá? Mas não fica com dúvida. Após o período de 1.070 dias úteis, um cliente teve vencimento de sua LTN. Considerando que comprou o título por 550,60, a taxa anual negociada foi muito tranquila essa questão, né? Você precisa saber que a LTN é um título que na data zero você compra por determinado PU e que no vencimento vale quanto? Milzão, isso aí, milzão. A gente não ouve o som, mas dá para ver o lábio mexendo, é milzão, é isso aí, tá certo? Então, olha só, se o preço unitário de aquisição foi 550,60 e milzão é o vencimento, são 1.070 dias úteis, aí fica bem fácil de calcular a taxa, né? Então você vai lá na sua HP e você calcula essa taxa aqui, 0 HP, tá certo? Então olha só, vou começar pelo 1.070 dias úteis. Mas olha só, a taxa que a gente procura é sempre uma taxa em base ano. Então eu vou ter que transformar esse 1.070 em anos, né? Muito fácil. Tem que lembrar que no mercado financeiro brasileiro a gente trabalha com a convenção 252 dias úteis. Então é 1.070, enter, 252 divide 4,24 anos, tá certo? Então você coloca lá no N, isso aí. 1.000, você vai colocar no valor futuro, né? E aí o valor presente vai ser o quê? 550,60. Então você vai lá, 550,60, muda o sinal, esse é o valor presente, aí você chama a taxa, tá certo? Se fizer isso daí, vai dar 15,09%. 15,09%, alternativa C. Ok? Tranquilo? Então é só lembrar como é que faz na HP. Considere a seguinte carteira. E aí você tem lá a NTNB, LTN ações. O movimento de mercado que traria maior impacto negativo à carteira seria o quê? Então você tem que entender aí quais são as variáveis que afetam cada classe de ativos aí, né? NTNB 50% é o que está pesando mais na carteira. Então a gente, sem dúvida, vai estar olhando fortemente para a NTNB. Legal? Agora, a NTNB ela pode ser afetada de duas formas. Ela pode ser afetada, impacto negativo, né? A NTNB, ela tem uma parte que é pré e ela tem uma parte que é pós. A parte pós é indexada ao IPCA. E a parte pré é uma parte pré-fixada, como o nome já diz. Olhando para a parte pós, como que esse investidor perderia dinheiro? Com a alta ou com a baixa do IPCA? A baixa. Com a baixa, tá certo? Por quê? Porque é pós-fixado. Então, se caiu, ele vai estar recebendo menos do que ele esperava. Então, tem baixa do IPCA aqui, tá vendo? Na alta do IPCA beneficiaria ele, então não pode ser, ok? E GPM nem está em questão aqui. Então, dessas duas você já descarta. Agora vamos olhar para a parte pré. Quando um título tem parte pré-fixada e a taxa de juros cai, a marcação a mercado vai a seu favor ou vai contra você? A favor.
Favor, tá certo? A gente precisa lembrar disso. Quando você está no pré, você quer mesmo que a taxa caia. Aqui eu estou no pré. Qual é o meu risco? É essa taxa subir, tá certo? Então, em que momento que ele teria um impacto negativo pior seria na alta dos juros. Por isso que nesses últimos tempos, assim, um ano para cá, quem tinha NTNB longa na carteira, não sei se vocês acompanharam isso, mas teve períodos que parecia renda variável, parecia ações, porque a taxa foi subindo e aquilo foi puxando a rentabilidade da carteira lá para baixo. E para explicar essas coisas para o cliente, o pessoal sofreu para caramba, tá certo? Então, a alta de juros, ela quebra quem está nesses papéis indexados, porque esses papéis têm uma parte pré-fixada bastante relevante. Beleza? E aí, Daniel, você tá aí, cara? Tava escondido, tava em trevas, veio para a Nossa, luz. eu agarrei hoje e mas cheguei. Então tá bom, boa. Questão número 4. Sabe-se que a taxa de juros de uma NTNB 5,79 da NTNF 13,62. Podemos dizer que a inflação implícita projetada, essa aqui, é muito parecida com umas que a gente já andou fazendo no módulo 1 lá, em taxa nominal e taxa real, né? Então, olha só, aqui você tem a NTNF com 13,62 e aí você tem uma NTNB com 5,79, tá certo? Qual que é a inflação? É a diferença entre esses dois negócios aí, tá certo? Essas duas taxas. Então, isso é muito simples, ó. Faz lá 1,1362, que é essa parte, que é o fator, né? Então é sempre 1, essa taxa, 1,1362, dividido por 1,0579 menos 1. Faz o cálculo aí, tá certo? Então, 1,1362, 1,1362, enter, 1,0579, divide, tá lá, 1,074, tá certo? 1 menos 100 vezes para chegar na taxa bonitinho, 7,40% é a minha inflação implícita. Esse é o conceito de inflação implícita. Se o mercado, para o mercado, tanto faz comprar um título a 13,62 seco ou a 5,79 mais IPCA, quer dizer que o mercado está estimando que o IPCA vai ser 7,40, tá certo? Para o mercado é indiferente porque ele acredita que vai ser 7,40. Ô, Felipão, quem que é o mercado? O mercado é um consenso. Tem gente que acha que tá barato, vai comprar. Tem gente que acha que tá caro, tá vendendo, tá saindo negócio. No valor que sai negócio é a média das opiniões, tá certo? Por isso que a gente chama de inflação implícita esse treco. Vocês podem ouvir falar isso de outra forma na questão, mas ouviu inflação implícita, entenda que a diferença de taxas entre o pré-fixado e o indexado ao IPCA ou ao IGPM, que não tem mais título indexado ao IGPM, antigamente tinha, mas agora seria do IPCA, tá bom? Beleza? Dúvidas? Seguir. O investidor tem 3 opções de investimentos, e aí estão citadas as 3 opções, tá certo? Então, com um IPCA de 6,9, qual das 3 alternativas renderia mais, tá certo? Então, todas aqui até 1 de 2024, legal, certinho. Aqui a LTN está 12 ao ano, a NTNB está 5, eu tenho que compor 5 com 6,9 para saber quanto ela daria, e o CDB está 11,8, ele já perde da LTN, então não vou nem olhar, tá certo? O que eu vou olhar é a NTNB. 5 mais 6,9, se eu fizer de cabeça, dá 11,9, mas não pode fazer de cabeça, tem que compor as taxas. 1,05 vezes 1,069 menos 1, tá certo? Então, vem aqui, 1,05 entre 1,069 vezes 1 menos 100 vezes, tá lá, 12,25%. 12,25% ao ano não, né? A taxa no período. Então, seria a melhor taxa, ok? Então, a NTNB é que você deveria marcar. Fechado? Beleza? Muito matemática financeira até aqui, né? Bem tranquilo.
A inflação do país está acima do centro da meta e o Comitê de Política Monetária começou a elevar a taxa de juros com viés de novos aumentos. Diante desse cenário, assinale a alternativa correta. Uma LFT tende a elevar seus rendimentos, pois são títulos pós-fixados. Então, olha só, a inflação do país está acima do centro. O comitê começa a elevar a taxa de juros e fica claro que isso deve continuar acontecendo. A LFT tende a elevar seus rendimentos, pois são títulos pós-fixados. Gostei dessa, hein? Deixa aí no forno. Em relação à taxa de juros, uma NTN-B principal tende a sofrer deságio, tá certo? Mas continua preservando, quebrou aqui, o patrimônio dos títulos até o vencimento. Então, olha só, a gente acabou de falar sobre isso, né? Quando a taxa de juros sobe, o que acontece? De um modo geral, você tem a queda no valor do título porque tem uma parte pré-fixada, então tá certo. Agora, preserva o patrimônio dos títulos até o vencimento, ou seja, se você segurar até o vencimento, você terá ganho aqueles títulos, tá certo? Legal? Então, faz sentido isso aqui. Por quê? Porque renda fixa, ela é fixa, esse nome renda fixa é porque ela é fixa se você segurar até o vencimento. Então, até o vencimento você terá ganhado lá 7% mais IPCA, se você comprou a 7% mais IPCA. Então, lembra disso. O problema da renda fixa é se você sair antes do vencimento, porque aí você tem a marcação a mercado. C. As LTNs terão desvalorização dos seus títulos negociados a valor presente. Sobe taxa de juros, realmente, isso está correto. As NTNFs serão beneficiadas nesse cenário? Não, porque é um título pré-fixado, e você precisa lembrar disso, é um título pré como a LTN, com diferença que tem os cupons intermediários, tá certo? Então essa aqui está errada, como eu queria incorreta, é essa aqui que eu vou marcar. Beleza? Muito bem, olha só. Uma LCI para 3 anos é negociada a 3% ao ano, tá certo? Bons tempos, né? Ou maus tempos, mas enfim. O CDB do mesmo emissor é negociado a 10,55 no período de 36 meses. Então, isso aqui é uma taxa no período, tá? O investidor, ele analisa as duas alternativas, faltou um Szinho aqui, ó, as alternativas de aplicação, tendo como exigência que o título esteja garantido pelo FGC. Então, isso aqui é só para trazer um pouquinho de fumaça, né? Para você lembrar que LCI e CDB, os dois estão garantidos pelo FGC. Nessas condições, qual é a melhor opção para o investidor? Então, você precisa, não vai ter jeito, a gente vai ter que calcular qual que é a melhor taxa para num título e no outro, né? Então, olha só, o investidor deveria optar pelo CDB, uma vez que a sua rentabilidade bruta é superior à da LCI. Isso aqui já está errado, porque a gente nunca olha a rentabilidade bruta, a gente olha a rentabilidade líquida, depois do imposto, tá? O investidor deveria optar pelo CDB, uma vez que a sua rentabilidade bruta... Não, então, falou em rentabilidade bruta, você pode pular, tá certo? O investidor deveria optar pela LCI, uma vez que a sua rentabilidade líquida é superior à do CDB e ambos possuem garantia do FGC. Essa aqui está dentro, então precisamos olhar, tá? O investidor deveria optar pela LCI, uma vez que apesar de ter rentabilidade bruta inferior, possui garantia do FGC, então tá errada essa aqui. Não tem que ser a C, né? Mas a gente poderia, logicamente, calcular esse valor, né? A gente poderia entender se de fato ela tem uma rentabilidade líquida superior ao do CDB, tá certo? Então, olha só, a LCI em 3 anos, ela vai me dar quanto? 3% ao ano, preciso levar para 3 anos, tá certo? Então, vamos fazer o seguinte, zerar aqui a minha calculadora, vou imaginar um valor inicial de 100, é sempre um nome, um número legal para a gente trabalhar, vou colocar lá de valor presente, beleza? Muito bom. A taxa é uma taxa de 3%.
Então, eu vou vir aqui, vou colocar 3 na taxa. Legal? Vou colocar 3 no N, né? Porque, se eu não me engano, eram 3 anos, certo? É isso aí, 36 meses, tá certo? E aí eu vou chamar o valor futuro. Tá dando 109,27. Galera, olha só, se eu apliquei apliquei um valor de 100, agora eu tenho 109,27, quer dizer que a minha taxa no período foi 9,27, concorda comigo? Se você quiser ter certeza disso, coloca 1 aqui no N e aí chama a taxa, 9,27, tá? Então, a taxa da LCI, ela é 9,27%. Beleza? Muito bom. E o CDB? O CDB ele tem uma taxa bruta de 10,55. Legal? E aí? Se a taxa bruta é de 10,55, prazo de 36 meses, ele vai ter que recolher 15% de imposto, não vai? Então, vamos ver como é que isso vai ficar. Então, teria, vamos zerar aqui, vou pegar 100 CHS aqui no PV, né? 10,55 é a taxa no período, tá? Então, já vou pegar 10,55 de taxa, né? 1 é o meu N, porque é nesse período, nesse um período, eu vou ter 110,55 de valor futuro. É ou não é? Beleza. Só que olha só, 100 era o principal, então 10,55 foram os juros. 15% disso vai ser recolhido na base de imposto. Então, na verdade, o meu ganho líquido é 8,96. Estão vendo? Se esse ganho líquido é 8,97 mais o principal, que era 100, eu tenho 108,97 de valor futuro, tá certo? Então, meu valor futuro é 108,97. 1 é o meu N. 100 negativo é o meu PV. Qual que foi a taxa? 8,97. Então, a minha taxa líquida do CDB, ela é 8,97%. Então, a LCI compensa mais, que é exatamente o que a alternativa C está dizendo. O investidor deveria optar pela LCI, uma vez que a sua rentabilidade líquida é superior à do CDB e ambos possuem garantia do FGC. Beleza? Legal? Cuidado com isso, eu já vi alguns alunos que calculam, tira 15% da taxa anual. E isso dá erro, né? Então, se você fizer isso e as contas forem muito parecidas, os valores de taxa forem muito parecidos, você pode chegar a uma conclusão errada, tá? Então, o certo é sempre você levar valor futuro, ver a rentabilidade, tira os 15% em cima dos juros e aí calcula a taxa líquida, tá bom? Questão 8. Miriam comprou um papel a 870, cujo vencimento ocorrerá em 30 meses, sendo o valor de resgate de 1.000. Então já sai desenhando, sai sempre que nem um louco desenhando, tá certo? Então o valor de resgate é 1.000. Em que data? 30 meses. 30 meses, certo? 30 meses. Aí olha só, 870 foi o que ela pagou, né? 870 na data zero. Sabendo que no final de cada um dos primeiros semestres existiu um pagamento de cupom de R$ 48,50 e nos outros 3 semestres o cupom foi de R$ 55,50, qual foi a taxa interna de retorno dessa operação? Então, você vai ter aqui, ó, no 6, no 12, no 18, no 24 e no 30, tá certo? O pagamento dos cupons. Então, no 6, a gente teve 48,50. 48,50. Depois, nos outros 3 semestres, 55,50. Legal? 55,50. E aí, o que eu vou ter que fazer? Eu vou calcular a TIR desse bagulho aí. Ok? Então, vem comigo. Uma coisa que você tem que ficar bem esperto aqui
que é 1.055,50, tá? No final, esse último pagamento, junto com o cupom, fica sendo 1.055,50. Legal? Então, eu vou primeiramente achar uma taxa semestral, né? Porque, ó, isso aqui é o primeiro semestre, segundo, terceiro, quarto, e aqui vai ser o quinto semestre, tá? Beleza? Então, quando eu chegar, apertar lá na calculadora a teclinha TIR, eu vou chegar numa taxa semestral. E aí eu tenho que transformar para a base anual. Fica esperto nisso. Então, vamos lá. Zero aqui seu HP, né? Então, ela pagou quanto? Ela pagou 870. Então, coloca 870 negativo, CHS, GCF0. Beleza? Muito bom. Aí você vai colocar duas de 48,50. Então, 48,50 GCFJ. Eu vou falar que são dois. Então, 2 GNJ. Falei que tem duas vezes esse fluxo, tá? Aí, o que eu vou fazer? Eu vou colocar lá 55,50. Mesma coisa, 55,50 GCFJ, vou falar que são duas, 2 GNJ. Você poderia também digitar de segunda vez 55,50, cada um faz como acha melhor, tá? E finalmente você tem o último fluxo, que é 1.055,50 uma vez. Então, 1.055,50 GCFJ. Beleza? Muito bom. Colocou o fluxo lá, chama a TIR. 8,54 é a minha TIR, tá certo? Então, a TIR é 8,54% ao semestre. Aí você precisa transformar isso em uma taxa anual, tá certo? Para transformar em taxa anual, você vai fazer 1 mais essa taxa elevada ao quadrado. Ou então faz nas teclas financeiras, como a gente estava fazendo aquele exercício da LCI, do CDB, tá? Vou fazer aqui 100 dividido, 1 mais, transformei no fator, 2 elevo, né? 1 menos 100 vezes, para voltar lá, 17,80%. Tá certo? 17,80%, alternativa D. Beleza? Vocês perceberam que não tem dificuldade, assim, maluca tal, mas você precisa desenhar a bagaça. Se você não desenhar, você se confunde. Então, entende direitinho o fluxo para você enxergar o que está acontecendo. Desenhou o fluxo, meio caminho andado. Alex adquiriu uma LTN que tem valor nominal de 1.000 no vencimento e pode ser adquirida 221 dias úteis do vencimento por 904,21. Então já sai desenhando, tá certo? Olha lá, 1.000, tá certo? Aqui você vai ter a data zero. Na data zero pode sair por 904,21, né? E faltam 221 dias. Então aqui seria a data 221. Beleza? Muito bom. Olha só. Por sua vez, um determinado banco oferece um CDB com valor de face equivalente a 100.000. Legal? Então, você tem lá um 100.000, valor de face. Valor de face, o que é esse valor de face? É o valor que vai ser pago no dia do vencimento, tá? Na data de emissão, com valor de face 100.000, na data de emissão... não, aqui é o contrário, né? Porque é CDB, tá, pessoal? Então, falei besteira. Porque o valor de face dele, no caso do CDB, né? O valor de face é 100.000 agora, né? E esse valor ele é corrigido, chegando aqui a 118.450,30. Legal? Em 18 meses, né? Muito bom, 18 meses. 0,18. Isso aqui é meses. Com base nessas informações, assinale a alternativa correta. Legal? Muito bom. Então, vamos dar uma olhadinha nessas alternativas. Alternativa A. O título de renda fixa oferece uma taxa de juros menor, 12,17% ao ano, ante 12,95% ao ano do CDB.
Então, já viu que não tem jeito, né? A gente vai ter que calcular a taxa aqui. Como a gente já esquematizou direitinho, fica fácil. Qual que é o PV? 904,21, só precisa lembrar de mudar o sinal. O valor futuro é 1.000. Qual que é o N? Cuidado, 221 sobre 252, porque tem que ser em base ano, tá certo? Então, vamos lá, vem comigo aqui. Vamos zerar a calculadora. 1.000 é o meu valor futuro. 904,21 é o valor presente, tem que pôr negativo, né? 904,21, muda o sinal, coloca lá em valor presente. E o meu N é 221 sobre 252. 221, enter, 252 divide. Coloca lá no N, tá certo? Chama a taxa. Olha lá, 12,17%. 12,17%. Então, essa taxa aqui, gente, ela é uma taxa de 12,17% ao ano. Tá certo? Beleza. Por enquanto aqui tá certa essa alternativa. Vamos ver o CDB agora, né? O CDB fica fácil aqui de calcular, né? Porque 100.000 vai para 118,450, não é? Então, quando a gente olha para 18 meses, vai dar uns 18%. Não dá para fazer de cabeça. Vamos fazer aqui então. Zera aqui sua calculadora, né? 100.000. Muda o sinal, é o valor presente agora, né? Então, 100.000 você coloca lá de valor presente. 118,450,30 é o valor futuro. 118,450,30 é o seu valor futuro, tá? Agora, cuidado, né? Qual que é o meu N? O meu N é 18, enter, 12, divide, é 1 ano e meio. Por quê? Porque está dado em meses, tá certo? Então, você tem que trabalhar com essa informação. Você coloca lá no seu N e chama a taxa. 11,95 é a sua taxa. Então, a taxa é igual a 11,95% ao ano. Beleza? Então, olha só, a alternativa A está errada. Okay? Porque estava dizendo que era 12,95. A B, o CDB oferece uma taxa de juros menor, já não pode ser, né? Assim pode, né? O CDB é 11,95, essa aqui é 12,17, taxa de juros menor. Só que aí ele está trazendo ao mês, que saco, né? Então vamos ter que achar agora ao mês quanto que é a do CDB, tá certo? Então, como é que a gente faz isso aqui? Olha só, a gente poderia simplesmente utilizar, em vez de utilizar o N de 1,5, a gente não tinha utilizado o N de 1,5, que era 18 sobre 12. Agora a gente pode falar o seguinte, coloca 18 no N e chama a taxa, ele já te traz a taxa ao mês, percebeu? Então a taxa ao mês é 0,95, então isso aqui é 0,95% ao mês, ok? Legal. E quanto que é o título? Será que esse 0,96 está certo? Então, eu tenho que pegar 12,17 e trazer para um mês, ok? Uma das formas de fazer isso é 1,1217 elevado a 1 sobre 12 menos 1. Vamos fazer? Opa. 1,1217, enter, 12, eleva, tá lá. 1 menos 100 vezes 0,96, tá certinho, é 0,96 a taxa do título. Então, isso aqui é 0,96% ao mês. Beleza? 0,96, você contrasta com 0,95 e, de fato, né, a alternativa B, ela está correta. Ok? A alternativa C não pode ser, porque a gente viu que as taxas são diferentes. A alternativa D, o título de renda fixa oferece uma taxa de juros maior, 12,17 está correto, mas 10,95 está errado, a gente viu que é 11,95. A alternativa B é a correta. Legal? Beleza? Muito bom. Questão 10. Questão 10, a gente começa a falar de fundo garantidor de crédito.
eu garanto para você que vai cair de uma a 3 questões, tá? Então, pode ser mínimo uma, no máximo 3 questões sobre o fundo de garantidor de crédito. Então, você tem que conhecer. Legal isso daí. Tem que lembrar de algumas coisas. Por exemplo, primeira coisa, existe um limite de R$ 250 mil, tá certo? Por instituição, por conta corrente e por CPF. Tá? Então, nunca o fundo garantidor de crédito vai pagar mais do que 250 mil por instituição, por conta corrente ou por CPF. Então, tem que ficar muito esperto nisso. E tem um outro ponto que tem sido cobrado ultimamente, que a cada 4 anos você pode usar um limite de R$ 1 milhão do fundo garantidor de crédito, né? Então, olha só, dá uma olhadinha nesse exercício que está aí. É um casal que tem uma conta conjunta em um banco que veio a ser liquidado pelo Banco Central. Além disso, um dos cônjuges, o cônjuge 1, ainda possuía uma outra conta individual no valor de 400 mil aplicados em CDB da instituição. Legal? Sabendo que na conta conjunta os valores estavam aplicados da forma abaixo, quanto o cônjuge 1 e o cônjuge 2 teriam a receber do FGC, respectivamente. Legal? Então, olha só, tem 400 mil reais na conta conjunta. Aí já vem o primeiro crivo. O primeiro crivo é o seguinte: 250 mil por conta corrente. Quanto que tinha na conta conjunta? 400. Eles vão receber esses 400? Não, não vão. Eles vão receber só 250 na conta. Então, 250 mil na conta. Como ela tem 2 titulares nessa conta, esse 250 vai ser dividido. Então, olha só, cônjuge 1, cônjuge 2. Esses 250 aqui, vem 125 mil para o cônjuge 1, 125 mil para o cônjuge 2. Tá certo? É dividido dessa forma. Legal, só que o cônjuge 1, ele ainda tinha uma conta individual no valor de 400 mil. O FGC olha para essa conta e fala, não, eu só pago 250 mil no máximo por conta. Então, cônjuge 1, você teria mais 250 mil lá daquela outra conta, tá certo? Só que aí, ele vai fazer a seguinte soma, você tem 125 de uma, mais 250 de outra, dá 375. O máximo que eu te pago é 250, né? Porque ele paga no máximo 250 mil por CPF, tá certo? Então, ficou limitado aos 250 mil. Então, o cônjuge 1, ele vai receber 250 mil, tá certo? E o cônjuge 2? Os 125 mil, que é o que ele tem de metade daquela conta conjunta, tá? Então, 250, 125 é a alternativa B de bola correta. Fechado? Ficou claro? Então, tá bom. Questão 11. Um casal possui conta conjunta com um dos filhos no valor de 300 mil em uma instituição financeira que sofreu liquidação extrajudicial. O filho dependente e cada cônjuge receberão por conta da garantia do FGC, respectivamente, tanto. Então, olha só, conjunta é uma só conta aqui, tá certo? No valor de 300 mil. Então, 300 mil é na conta. Aí você tem cônjuge 1, cônjuge 2 e você tem o filho. Legal? Muito bem. Qual que é o limite por conta? 250 mil. Tá certo? O limite por conta é 250 mil. Você faz essa divisão aqui entre 3 titulares. Então, você vem aqui, 250 mil, enter, 3 divide, 83,333. Então, é 83,333 para esse, 83,333 para esse,
83.333 para esse. Tá certo? Todo mundo leva 83.333. Beleza? Então, a alternativa A é a que você tem que marcar. 12. Bom, 12, a gente muda um pouquinho de assunto, vai ter outra de fundo garantidor de crédito, já já a gente volta, tá? E aqui a gente vai falar sobre debênture, né? O que é a debênture? A debênture, ele é um título de vida, é um título de dívida privado. Então, o banco emite CDB para captar recursos. Uma empresa emite um título de dívida, uma debênture, e capta recursos dos seus credores, tá certo? E a debênture, ela pode ser subordinada, quirográfica, ou pode ter garantia real, tá certo? Uma debênture quirografária ou quirográfica, ela é uma debênture comum, ela é um meio termo, tá certo? Então, ela não tem uma garantia específica, a garantia é a capacidade da empresa de gerar recursos, né? Então, é com base nisso que o investidor decide se vai comprar aquele papel ou não. Já a debênture subordinada, olha, o nome já diz subordinada. Se ela é subordinada, ela está por baixo. Então, o que vai ser? Vai ser uma dívida subordinada às demais. Ou seja, esses credores vão ser os últimos a receber. Então, normalmente, o que acontece? Para você comprar uma debênture subordinada, você até topa, mas você tem que ter uma taxa muito boa, porque o título é mais arriscado. Então, a debênture subordinada vai ser aquele título que vai pagar uma taxa mais alta. Por quê? Porque tem mais risco. Então, mais risco, mais taxa. Beleza? Então, isso aqui é importante você lembrar. Muito bom. Aí, olha só. A debênture quirografária é a normalzona, né? Então, a normal, tá certo? A telinha parece que não está mais colocando aí o que eu estou escrevendo. Acorda, telinha, calma aí. E a com garantia real, eu vou fazer o seguinte, eu vou parar aqui o compartilhamento e vou fazer novamente. Aí, agora voltou. E a debênture com garantia real, ela tem menos risco. Por que que tem menos risco? Porque quando você tem garantia real, muitas vezes tem um ativo, uma máquina, um terreno, algum bem da empresa garantindo aquela operação. Então, se a empresa não tiver dinheiro para pagar, aquele bem pode ir para liquidação, pode ir para leilão, pode ir para venda e, portanto, você garante o pagamento dos credores. Tá certo? Então é importante você lembrar dessa colocação. Assim, é bem tranquilo, né? Subordinada, está subordinada aos demais, está por baixo, tá certo? Então o risco é grande. Quirografária, quirográfica é a normal, e com garantia real você tem uma garantia que segura aquela operação. Então, menos risco, menos taxa. E aí, o que você tem que fazer? Você tem que ordenar as debêntures por taxa em ordem crescente. Então, você começa com a taxa mais baixa. Taxa mais baixa é garantia real, tá vendo? Menos risco, menos taxa. Então, você vai colocar a série 3, depois você vai colocar a série 2, que não cheira nem fede, né? Normal, tá certo? E aí depois você põe a série 1. A série 1 é aquela debênture que tem mais risco, tá certo? Então, ela fica lá na ponta. 3, 2 e 1, série 3, série 2, série 1, alternativa D deu certo. Fechado? Beleza? Dúvidas? O pessoal foi tudo jantar, né, seu sem vergonha? Me deixaram sozinho aqui. O pessoal fecha a câmera, tá com a boca cheia, tem uma ervilha no canto da boca. É, certeza, ó, Mariana tá lá. Os caras estão comendo. Brincadeira, galera. Pode ficar à vontade, aí fica à vontade, mas não se constranja, não. Pode fechar a câmera se você quiser. O iogurte, deu muita fome agora, eu tive que comer. Bom, mas em iogurte você tá realmente empenhada em não comer nada à noite, né? Porque só iogurte é dureza. Mas vamos lá. Questão 13, olha só. Analise as afirmativas abaixo sobre os CRIs, certificados de recebíveis imobiliários, tá certo? Então, o investidor, pessoa física que os adquire, está isento de IR. É isso aí. Possuem garantia do FGC? Não. Tem como lastro créditos de empresa do setor imobiliário? Perfeito. 1 e 3
são as corretas, né? Bem tranquilo. Né? Vocês veem, pessoal, que são tranquilas as questões de renda fixa, né? Onde pega um pouquinho mais é duration, mas a parte de duration eu vou apresentar lá junto com o risco, tá? Então, vocês vão ver que lá dá um pouco de trabalho, mas a parte conceitual e até de cálculo de renda fixa, ela não é complicada. Julga as afirmativas abaixo. Ô, Felipe, Oi. pode tirar uma dúvida, por gentileza? Priscila, mas eu estava com saudade da senhora. Onde a senhora andava? De férias, desculpa aí. Vamos lá, pode tirar a dúvida. Felipe, as debêntures de lojas americanas, as pessoas que tinham debênture deles, o que acontece? Tipo, eles conseguem receber em algum momento ou é como se fosse prejuízo mesmo? Não, consegue, vai para renegociação isso daí, né? Então, normalmente, se tem cupons intermediários para pagar e a empresa está com problema de caixa, ela vai renegociar. Então, vai ter uma assembleia com os debenturistas, nessa assembleia vai se combinar como vai ser feito esse fluxo de caixa, né? Se os credores não aceitarem, eles podem pedir a recuperação judicial, podem pedir falência da empresa e tal. Então, perde valor porque aumenta o risco. Então, quando está num fundo de investimento, se marca mercado, cai o valor porque o risco percebido fica maior. Mas se a empresa não vier a falir, não vier a entrar em recuperação judicial, a gente se acaba recuperando isso num prazo até bastante rápido, tá? Mas vai depender do acordo que for feito, ok? No caso das americanas, tá ficando claro, né, com o tempo, que se vier a quebrar não vai ser agora, vai demorar um pouquinho, vai ser uma morte lenta, né? Porque o mercado é um setor mega competitivo também, né? Nenhuma empresa de varejo que a gente analisa, a gente vê que está realmente bem das pernas, né? Então, enfim, mas eu acho que não é um negócio para ser provisionado, que o pessoal começou a provisionar, né? Assim, tipo, colocar praticamente com valor zero as debêntures das americanas, mas é um exagero, na minha opinião, né? Vamos lá para a próxima. Obrigada. Julgue as afirmativas Felipe, abaixo. Oi. rapidinho. O CRI e o CRA, eles são comercializados em bancos comerciais, Também, né? Então, assim, o emissor de um CRI ou de um CRA é uma securitizadora, tá certo? Então, a securitizadora, ela vai lá, ela faz a emissão e ele pode ser comercializado nas plataformas de investimento, nas instituições financeiras, né? Então, vários distribuidores aí podem comercializar o CRI e o CRA. O que é importante é lembrar que não tem cobertura do fundo garantidor de crédito, tem o benefício para a pessoa física, que é o benefício tributário. Essas coisas você precisa lembrar legal, tá? Olha só. Julgue as afirmativas abaixo. Um título negociado com ágio possui cupom maior que o current yield. Vai, vamos lá. Vamos ver se vocês lembraram, se pegaram isso daí legal e estão lembrando. Tá certo isso aqui? Um título negociado com ágio. Então, pensa bem. Com ágio está pagando caro, rentabilidade menor. Possui cupom maior que o current yield. Tá certo isso? O que você leva é o current yield ou é o cupom? Ó, não esquece mais, hein? Eu vou lá com um taco de beisebol esperar vocês na saída lá do negócio. Cupom, gente, tem a ver com a emissão, tá certo? Current, o que é current? Current é atual, tá certo? Do momento. Então, o current é o que importa para o investidor. Se ele está negociado com ágio, quer dizer que a procura está grande, você está pagando caro, sua rentabilidade não está tão boa. Isso quer dizer que o cupom é maior que o current yield, você não está se dando tão bem, tá certo? Sua taxa atual está saindo mais baixa, você está pagando mais caro. Então, isso aqui dá correto. 2. Um título negociado com deságio possui current yield maior que o cupom, tá certo? Mesmo raciocínio, certinho. 3. Um título negociado com ágio possui TIR. Lembra, eu falei para vocês que isso é só um nome bonito para TIR, maior que o cupom. E aí, professor? Porque TIR você falou que era o to maturity, né? Galera, o current yield
é uma medida irreal, ele é uma simplificação da TIR, tá certo? O correto é sempre calcular a TIR. Só que assim, você olha lá nas cotações de mercado, lá na gringa, os caras mostram o current yield, que é mais fácil para o investidor entender. Mas a lógica do current yield e da TIR é a mesma, é como se eles andassem juntos. Então, um título que está com ágil quer dizer que você tem um current yield menor que o cupom e você tem, então, um yield to maturity menor que o cupom, tá certo? Então, pensa em TIR e current yield do mesmo jeito, juntos, na comparação com a taxa de cupom. Fechou? Então, é a mesma coisa aqui. Se ele está com ágio, você está pagando caro. Então, a TIR, que é o que você leva, está menor que o cupom. Por isso que está errado aqui. Fechou? Então, 1 e 2 estão corretas, você marca a alternativa A. Vamos lá, pessoal. Essa aqui é uma questão, assim, figurinha carimbada nas provas da Ambima e da Planejar. Né? Pelo menos era muito antes de mudar a banca, só que a banca também começou já a repetir algumas coisas aí na última prova. Então, vamos dar uma olhadinha. O investidor tem 7 milhões em ações, 3,2 milhões em LCAs. Ele pretende suprir o orçamento, que é de 35 mil reais, com seus investimentos. Então, ele precisa de 35 mil reais por ano. O dividend yield da carteira de ações é 3%. Então, já vamos fazer conta aqui. Ele tem 7 milhões em ações. Dividend yield de 3%. Eu sei que você não aprendeu ainda aqui no curso o que é dividend yield, a gente vê isso em renda variável, mas segura aí que a gente às vezes cai essa questão, então um conceito bastante simples. 7 milhões, dividend yield de 3%, quer dizer que paga 3% de dividendos em cima do valor de mercado das ações, tá certo? Então, olha só, 7 milhões, 3% disso daí vai dar 210 mil, né? Tá certo? 210 mil. Então, por ano, ele tem 210 mil só de dividendos, tá certo? 210, se eu dividir por 12, 210 dividir por 12, quero ver quanto que dá por mês para ele de rendimento nos dividendos. 210 entre 12 divide, dá 17,5. Então, metade do que ele precisa para viver já vem daqui, tá certo? Ele precisa de 35 mil, 17,5 vem dos dividendos, ok? Muito bom. Sabendo, tá. A estratégia ótima do ponto de vista tributário, isso aqui é importante do ponto de vista tributário, para o investidor, levando em conta que pretende viver de dividendos e venda de ativos. Então, o que é interessante, ele quer manter um pouco em renda fixa e renda variável. 17,5 ele já tem nos dividendos. Ele pode vender mais quanto em ações sem pagar imposto? Por mês? 20 Também mil, não vimos, né? não vimos ainda, mas vocês já devem ter visto por aí. Até 20 mil ele pode vender em ações sem pagar imposto. Uhum. Então já chega em 37,5. Então, isso quer dizer que ele não precisa de tanta liquidez assim nas LCAs, e as LCAs elas têm uma vantagem que ele não paga imposto, ele é isento de imposto. E a questão diz que a gente quer estratégia ótima do ponto de vista tributário, tá certo? Então, Felipe, mas aí, se ele sair vendendo 20 mil todo mês de ações, ele vai passar a não ter mais 17,5 todo mês, né? perfeito. Então, o que ele tem que ir fazendo? Pode até vender um pouquinho, né? Mas ele tem que, à medida que as LCAs vão vencendo, ele vai rebalanceando, pega um pedaço da LCA que venceu, compra um pouquinho mais de ações e tal, então ele tem que ir equilibrando isso daí, tá? Agora, olha Vamos só. considerar que as ações dele são ótimas pagadoras e têm tido excelente retorno. Pode ser isso, né? A gente pode pensar qualquer coisa que, como o enunciado não está falando, não dá para garantir, né? Agora, a gente não pode fugir do que o enunciado ele está falando da parte tributária e está olhando bastante para a renda fixa aqui, né? Se bem que para variável também. Como cai no módulo 2, eles acabam envolvendo as duas coisas. E aí tem algumas estratégias. Estratégia A, montar um fundo exclusivo e internalizar esses ativos no fundo. Se ele montar um fundo exclusivo,
ele perde a isenção nos dividendos, ou não? Não é que ele vai pagar imposto sobre os dividendos, mas quando entrar o dividendo, sobe a cota do fundo, e aí quando ele resgatar a cota, ele acaba pagando imposto. Percebeu? Então ele se ferra nessa. Ele perde também a isenção Tem que ele também tinha. o come cotas, não tem? Pode ter o come cotas, né? Não necessariamente vai ter o come cotas, dependendo do fundo que ele montar, o fundo exclusivo que ele montar, tá? Então, perceberam os pepinos que a gente está tendo aqui? Se ele montar um fundo de ações, que ele consegue, né? Se ele tiver 67% do patrimônio, que dá mais ou menos isso, até poderia, né? Vir um fundo de ações e aí não é come cotas, tá? Mas olha só, LCA também, quando vencer, ele vai pagar imposto, né? Porque o fundo, não quando vence a LCA, mas quando se resgatar as cotas, ele vai recolher imposto. Então, não faz sentido isso aqui. Trocar esses ativos por títulos públicos que possuem menor risco. Não porque estava perguntando do ponto de vista tributário. Utilizar uma carteira administrada para gestão de ativos. Uma carteira administrada é um serviço, né? É exatamente isso. Então, você mantém o nome da pessoa física e aí você passa a utilizar a carteira administrada. Aumentar a posição em ações que tem alíquota tributária inferior às LCAs, a alíquota das LCAs é zero, né? Então, não é mentira isso aqui. Então, alternativa C. Beleza? Muito bom. Considere as duas carteiras de investimento abaixo no valor de 1 milhão, com distribuição de títulos conforme essa tabela que vocês estão vendo aqui. Então, tem uma porrada aqui que está em LFT, uma porrada que está em NTNB principal, tá certo? E você tem 200 mil aqui na LTN, isso olhando para a carteira A. Olhando para a carteira B, em vez de LTN, você tem o quê? NTNF. Qual que é a diferença entre este e este? Pagamento de cupom. Cupom, certo? Qual que é a diferença entre este e este? Principal não tem cupom. Mesma coisa, né? E LFT é igualzinho, né? LFT não muda nada. Isso aqui é meio que uma reserva de emergência, pelo jeito. Uma eventual elevação das taxas de juros de mercado, qual das carteiras sentirá mais esse impacto? Aqui a gente vai precisar do conceito de duration, né? Eu falei para vocês que duration a gente ia ver na outra matéria, mas a gente vai precisar ver uma coisinha aqui importante, que é o seguinte: qual que é a diferença de risco de uma LTN? Vou pegar a LTN, tá? Que vai vencer aqui em 2023, por 2023 mesmo, tá? Não por 2025, tá? Só porque aí fica um pouquinho mais longe. Então, isso aqui é uma LTN, tá bom? E aqui embaixo eu tenho uma NTNF. As duas têm o mesmo valor aí, né? Tem 200 mil nas duas, tá? 0,2025. Só que a NTNF, eu tenho pagamentos de cupons semestrais, então eu vou ter uns cupons para receber aqui. Qual desses dois títulos é mais suscetível à alta dos juros? Sem cupom. Pois é, porque o vencimento dele está todo lá longe, né? Esse aqui tem um vencimento aqui, tem um vencimento aqui. Então, o vencimento médio, o prazo médio dele, dá mais ou menos aqui. Então, é como se ele fosse mais curto. Tá vendo? Tem uma média ponderada aqui que vai puxando para cá esse prazo médio. Então, com cupons, acaba sendo uma carteira mais curta e, portanto, menos suscetível ao aumento das taxas de juros. Beleza? Então, é importante lembrar disso. Então, a carteira B, que é a carteira que possui cupons, ela vai ser menos suscetível. Então, a carteira A é que é a mais suscetível, você tem que marcar a alternativa A. Beleza? Vou tirar meu zap daqui, senão vai ficar pitando. 17. Bom, 17 é um exercício de COI, né? Olha só. O investidor acreditava nos Estados Unidos e queria se aproveitar da alta da bolsa por lá, por isso resolveu fazer um COI no valor de R$100 mil, com foco no S&P 500 para 3 anos, com as seguintes condições. Pessoal, então, primeira coisa que a gente faz aqui nesses exercícios, que são bem comuns esses exercícios de COI, tá?
você tem que entender quais são os cenários e depois ver o que de fato aconteceu, né? Então, quais eram os cenários? Olha lá. Se o S&P 500 ficar qualquer valor abaixo de 0%, o cara fica em zero. Então, capital garantido, né? Então, o pior cenário para ele é ficar em zero. Se o S&P 500 subir até 20, ele tem um ganho fixo de 15%, tá? Então, ele não ganha o resultado integral. Se o S&P 500 subir de 20 até 30, ele ganha 120 do CDI mais a variação do S&P 500. E se o S&P 500 subir acima de 30, ele tem um ganho fixo de 30%. Legal? Então, a primeira coisa que a gente precisa entender é qual foi o cenário que aconteceu. Porque aí a gente vai fazer o cálculo do ganho dele. Então, no início da operação, o S&P 500 estava 2.750. No final da operação, estava 3.400. Tá certo? Muito bom. O CDI do período foi 6,5% ao ano. 6,5% ao ano. Legal? Mas quem manda, né, no que vai acontecer é isso aqui, é o S&P 500. Então, vamos ver qual que foi a taxa? Pega a sua HP e vamos ver lá no período como é que foi. Zera ela, né? Quais eram os números? 2.750 e 3.400. 2.750, né? Muda o sinal, é o PV. 3.400 é o FV. 1 é o meu N e chama a taxa. Olha lá, deu 23,64, 23,64%. Então, o S&P 500 subiu 23,64%. Qual o cenário, então? Esse aqui, ó. Então, essa é a primeira coisa. Você precisa descobrir qual é o cenário. O cenário foi esse. Aí é calcular qual que vai ser a rentabilidade. A rentabilidade ela é composta por 120 do CDI, 120 do CDI, tá certo? Mais a variação do S&P 500, que é 23,64%. Beleza? Então, você tem que compor essas duas taxas. Quanto que foi o CDI no período? Foi 6,5%. Você precisa pegar 120% dos 6,5%, tá certo? Na prática, eu vou falar uma coisa para vocês. A gente que trabalha no mercado, a gente sabe que a forma correta de fazer isso é você trazer para um dia esse CDI, fazer 120 do CDI em um dia e depois voltar no período. Mas a Planejar não cobra isso e o exercício nunca cobra, tá? Então, só estou falando isso porque talvez alguém aqui trabalhe com isso e ache estranho. Então, como que a gente faz? A gente faz do jeito mais simples aqui, que vai 1.065, enter, tá certo? 3 eleva 1 menos 100 vezes, é isso aí, 20,79, tá certo? Essa seria a taxa de 3 anos do CDI. 101,20 vezes dá 24,96, 95. 24,95. Tá, é 120, aqui vai ser... Peraí, deixa eu fazer bonitinho. Letra B, né, verdade? E era 6,5 em 3 anos, era quanto? 7 ponto... Ah, não. 24 e não sei. Não tem. 20,71, né? Aqui era 20,71. Beleza. Então, olha só. 23,64 foi a valorização do S&P 500, 20,71
foi a valorização do CDI nos 3 anos, que em 120 do CDI nos dá 24,95, correto? Então, deixa eu fazer aqui agora direitinho. Então, a gente vai ter 1,2364 vezes 1,2495 menos 1. E aí vamos achar a taxa total da operação. 1,2364, enter. 1,2495 vezes 1 menos 100 vezes. Beleza, 54,49, certo? Legal. Então, o que eu tenho? Eu tenho um valor inicial de 100 mil, que rende 54,49, e aí eu vou ter que calcular qual que foi o ganho líquido, né? Tirando o imposto. Então, olha só, isso aqui é a minha taxa, período de 1, 100 mil, inverte ao meu PV, acho o valor futuro, tá certo? É esse valor aí. 100 mil menos esse treco me dá o ganho. 15% menos dá o ganho líquido, tá certo? Soma com os 100 mil, que é o valor inicial, 146.314, tralalá. Sabendo que vai dar um pouco de diferença, né? Porque eu arredondei as taxas, mas geralmente essa diferença é pouco relevante. Então, 146.300, alternativa B. Beleza? Valeu, Luan. Obrigado por avisar aqui, cara. Tava viajando aqui, tava dormindo já. Dúvidas até aqui, pessoal? A gente tem ainda uns minutinhos. Vamos fazer mais essa aqui do FGC, que ela é um pouquinho mais sofisticada, então vai ajudar a gente. Olha só. João e Maria são casados e possuem conta conjunta em uma instituição financeira. Lembra, então não esquece disso aqui. 250k por banco, 250k por conta, 250k por CPF, por pessoa. Você tem que lembrar disso para não errar essa conta. E eu vou ensinar aqui agora, que tem mais gente, então vai ser legal de fazer. Vou ensinar como que você faz isso de uma forma sistemática para não errar. Coloca o nome das pessoas aqui, ó. João, tá? Depois tem Maria, põe o nome lá dos cidadãos. Pedro e Robson. Faz sempre assim que você não vai errar. Legal? Muito bom. João e Maria, uma conta de 350 mil. O FGC vai pagar 350? Não, vai pagar 250. Legal? 125 para o João e 125 para a Maria. Então, põe 125 aqui, põe 125 aqui. Fechou? Beleza. 150, né? Ah, 125, 250, sim. Isso, metade para cada um. João e Pedro, eles têm 800 mil. O FGC vai pagar os 800 mil? Não, vai pagar 250. 125 para o João e 125 para quem? Para o Pedro. Beleza? Legal. João e Robson têm 200 mil. FGC vai pagar os 200 mil? Vai pagar. 200 está dentro. 100 para o João. Calma, mas Felipe vai passar. Calma, não vê isso ainda. Por enquanto a gente está olhando só a conta. Tá? 200 mil vai ser 100 do João e 100 do Robson. Então, eu só estou olhando a conta. Agora é que eu vou somar os indivíduos. Tá certo? Vou fazer essa soma aqui, agora na vertical. O João, 125 mais 125, 250. 250 mais 100, 350. Vai pagar os 350? Não vai pagar os 350, porque o limite é 250. Beleza?
Maria, 125 está dentro dos 250. Pedro, 125 está dentro dos 250. Robson, 100 está dentro dos 250. Beleza? Então, faz essa tabelinha. Se você fizer essa tabelinha, você não erra. Vai ser, então, 250, 125, 125 e 100. Essa aqui já está errado aqui. Essa aqui já está errada aqui. E essa aqui está errada aqui. 250, 125, 125 e 100. É isso aí. Alternativa A. Beleza. Faz a tabelinha que você não erra. Uma outra. Etelvino tem uma conta conjunta com 2 amigos em uma instituição que veio a ser liquidada pelo Banco Central. O saldo nessa conta era de 400 mil. Então, olha só, era uma conta com 2 amigos, saldo 450 mil. 400 mil. Para seu azar, ele também tinha investimentos em renda fixa emitido por outra instituição que também foi declarada insolvente, sendo 200 mil em LCA e 150 em letra financeira. Pessoal, vamos tratar as coisas de forma separada, porque são instituições separadas. Então, não vamos misturar, né? Vamos pegar a conta que ele tem com os 2 amigos. Então, tem aqui o ET de Etelvino, aí você tem o amigo 1 e você tem o amigo 2, tá certo? Eles tinham 450. Quanto desses 450 vai ser pago pelo FGC? Não sei porque eu estou falando 450, é 400, né? Mas, de qualquer forma, te interrompi, né, Mariana? 250, isso. Então, 250 dividido por 3 dá 83, 333 e 33, para cada um deles, tá certo? Então, cada um recebe 83, 333, tá bola a bola aqui, mas o correto era 33, tá? Pessoal, então, amigo 1 e amigo 2 vai ser isso, né? Não escapa. Isso aqui, então, sai, isso aqui sai. Ou é a alternativa A ou é a alternativa B. Legal? Muito bom. Aí, no caso do Etelvino, primeira coisa, aí é outro banco. Se a LCA e a LF forem cobertas, ele receberia 250 mil. 350 não daria, né? Porque é máximo 250 por banco. Então, beleza. Mas LCA é coberta pelo FGC. Letra financeira é? Não é. Letra financeira não é coberta pelo Fundo Garantidor de Crédito. Somente a LCA. Então, ele recebe os 200 da LCA. Então, vai ser 283 para o Etelvino, 83 para o amigo 1 e 83 para o amigo 2. Tá certo? Por que ele recebe mais que 250? Porque são 2 instituições financeiras. Tá certo? Portanto, a alternativa B de belezura. Legal? Tranquilo?